Boa tarde a todos, né? Eu vim aqui para gravar, todos e todas. A ideia aqui é gravar uma aula experimental, né? Entre quatro, de 3 a 4, de 3 a 5 minutos, como o professor havia dito. Então, eu planejei como uma ideia de uma aula síncrona, porque devido a esse tempo de pandemia, né, eu achei interessante já fazer uma metodologia em um plano de aula, como se eu fosse dar uma aula síncrona, né, pelo sistema e-aula, no caso nosso aqui da Universidade Federal de Pelotas. Como a gente tem pouco tempo, eu optei primeiro por destacar alguns pontos interessantes da obra que vai ser tratada, que é a filosofia política, e em especial a obra, um panorama geral sobre a obra do autor italiano Norberto Bobbio, né? E aqui, no início da aula, a ideia é sempre eu dar uma introdução acerca de quem foi Norberto Bobbio, né? Então, para começar assim, o Bobbio foi um filósofo político, historiador, né? É, um pensador, historiador, pensador, também foi vinculado à à política política formal, sendo senador da República da Itália, foi bastante crítico ao marxismo, ao fascismo e ao bolchevismo. Ele estava mais vinculado a uma terceira via, que se chamava, né, uma terceira via política, que seria uma social-democracia. Ele é bastante criticado pela teoria marxista, né? Alguns marxistas, como o professor Alisson Mascaro, que é professor de filosofia do direito da USP, vai colocar ele como um positivista jurídico no sentido estrito, né? O que seria isso? Que ele cai na mesma escola dos teóricos como o Hart e o Kelsen, em que não incluem a avaliação moral para a identificação do direito, para a formulação das normas jurídicas, né? Em contraponto, há outros autores que vão dizer que não, né? Que ele traz uma diferença, que ele sim carrega alguns traços kelsenianos, mas ele seria um neopositivista, né? Importante destacar a obra do professor Eduardo Carlos Bianca-Bitter, que é o texto base que está ali, texto base para essa aula, que está ali indicado nas bibliografias, assim como também o livro do professor Alisson Mascaro, também professor Alisson Mascaro, com uma origem mais marxista. Então, sempre com cuidado, ler as coisas que o professor Alisson Mascaro fala, porque já é um viés diferente de alguns. O professor Lênin Streck também trabalha um pouco parecido com essa ideia, mas ele não se aprofunda muito na teoria de Bobbio. Então, no primeiro momento, o que a gente poderia falar? Eu ia trabalhar a arquitetura do que o Bobbio pensa na construção da liberdade e da igualdade, né? Fazer as diferenças entre o que é liberdade, o que é igualdade, justiça, como a liberdade é um fator preponderante na obra de Norberto Bobbio e como se concede a igualdade, que seria a justiça, né, por meio dessa luta constante pela liberdade para alcançar a questão utópica, que seria a igualdade, a justiça. E aí vamos trabalhar nesse sentido, né? O que o autor entende por essas questões. Ele vai definir vários tipos de igualdade, né? E como essas igualdades juntas configuram a ideia de uma cidadania plena, é aquilo que a gente entende por cidadania plena, né? Que alguns autores usam, uma cidadania ativa, um sujeito que consiga ascender a todos os campos e tem uma igualdade plena, não só de direito, não só de fato, né? Depois ele vai falar sobre a luta dos direitos humanos, né? Que é um ponto importante na teoria do Bobbio, que ele vai discutir a questão como os direitos humanos são normas flexíveis e eles não se adaptam, eles são mutáveis ao longo do tempo e que não basta ter uma legislação de direitos humanos para que seja efetivada. Então ele trabalha aqui muito mais num campo do fático, da eficácia das normas dos direitos humanos, do que numa questão filosófica. Vai trabalhar muito mais no campo político, né? Então a ideia de direitos humanos, a era dos direitos é um ponto importante na teoria do Bobbio. Depois ele vai passar pela ideia de democracia, Estado democrático de direito. Ele vai dizer que a democracia, ele vai falar da ideia da crise da democracia, que a democracia está em crise e como a gente alcança o Estado democrático de direito. Aí
vou tentar conceituar para as pessoas entenderem o que é Estado Democrático de Direito, o que seria a democracia na modernidade, a democracia representativa e como se melhoraria a qualidade da democracia, tentando democratizar os outros campos das estruturas estatais que hoje são impermeados pela técnica, né? Então, como se faria isso, né? Explicar mais ou menos isso. No segundo mundo, que era o último ponto, né? Assim, para a gente tentar encerrar, a arquitetura do ordenamento jurídico, né? Como ele alinha a ideia do ordenamento jurídico. Ele segue mais ou menos a estrutura lógica que é auceniana da pirâmide, né? Tendo algumas normas tendo um valor superior às outras e assim por diante, né? Ele entende que várias outras coisas permeiam as questões jurídicas, e aqui a gente pode entender a ideia do direito como um fato social, né? Como vinculado à sociologia, como coisas que se desdobram ao longo desse mundo, mas sempre uma proteção em cima da norma, que não se exacerba essa norma, que não se faça uma interpretação além da norma, mas sim meio que uma adequação em alguns sentidos para uma melhor aplicação dessa norma de acordo com o contexto cultural existente. Fazendo toda essa explanação e aí abrindo para o debate, para os alunos sobre o tema, eu entendo importante, assim, depois de tudo, também abrindo, fazendo as questões por meio do chat ou do microfone, no final de cada aula, selecionei algumas perguntas que está no plano de aula para os alunos responderem como método de avaliação, né, avaliativo, para eles fazerem uma conexão do que a obra de Bobbio influencia na atualidade, como eles veem essas questões no seu dia a dia, como eles entendem a política a partir dessa ideia, o que é democracias para eles, o que seria um Estado Democrático de Direito, que é o Estado Constitucional, né, que já começa ali com o Kelsen, um grande defensor, e vai permeando todo o século XX e agora o século XXI, porque o Bobbio acabou morrendo no século XXI. Então a ideia mais ou menos é essa, trabalhar esses conceitos em uma aula entre 45 e 50 minutos, e é isso. Muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde.